Eu quero ler com vocês, a gente está finalizando nossas comemorações dos 80 anos. Para quem não acompanhou, nós começamos ontem, inaugurando a nossa fachada nova, inaugurando aqui o templo reformado e comemorando o centenário do pastor Davi Malta. Foi pastor desta igreja por 42 anos e é o pastor emérito dessa igreja. Aliás, ontem eu estava dizendo a dona Helena, não é? O pastor Davi Malta, ele é pastor emérito da nossa igreja, ele é reitor emérito do seminário e ele é presidente emérito da Convenção Batista. E eu disse a dona Helena só está faltando a senhora dar agora o título de marido emérito para ele e resolve o problema, né? Então nós estivemos aqui ontem celebrando seu centenário. Hoje pela manhã, com a presença do coro da Primeira Igreja Batista de Campo Grande. E agora nós encerramos esse ciclo de comemorações. Eu queria ler com vocês no livro de Êxodo, no capítulo 7, no verso 7. Êxodo, capítulo 7, verso 7. O contexto desse texto é bem conhecido. Moisés estava sendo enviado ao faraó para libertar o povo do cativeiro egípcio. E teve um encontro com Deus. E a partir desse encontro com Deus, teve um encontro com o faraó. E depois do seu encontro com o faraó, o povo foi libertado. Peregrinou por 40 anos no deserto, até chegar à terra prometida. E no verso 7 do capítulo 7, nós lemos assim: Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão 83, quando falaram ao faraó. Moisés tinha 80 anos de idade, e Arão 83, quando falaram ao faraó. Vocês conseguem adivinhar por que foi que eu escolhi esse texto? Não é? Por causa do faraó, não é? Também, mas principalmente por causa dos 80 anos de Moisés. Moisés tinha 80 anos. E nossa igreja está fazendo 80 anos. Então o que eu quero fazer essa noite é traçar pelo menos 4 paralelos entre Moisés, que tinha 80 anos, e a nossa igreja com 80 anos. E com esta reflexão final, ao longo desse final de semana que nós tivemos, que possamos acrescentar ainda um pouco mais a nossa reflexão pessoal, o sentido e o propósito da história desta igreja e da caminhada dessa igreja. Como eu disse a vocês, eu quero fazer 4 paralelos, 4 observações, tendo como esse contexto de fundo o fato de Moisés ter 80 anos e a nossa igreja também. A primeira coisa que nós percebemos na experiência de Moisés é que ele chegava aos 80 anos após um período de peregrinação e de preparação. Peregrinação desde a sua infância, na corte egípcia, depois de 40 anos na corte egípcia, 40 anos no deserto. E depois de 40 anos de deserto, mais 40 anos conduzindo o povo à terra prometida. Aqui nós estamos exatamente no ponto em que Moisés, após os 40 anos de corte, após os 40 anos de deserto, tem esse encontro com Deus, e Deus lhe dá uma missão. Moisés peregrinou por pelo menos 2 fases da vida. Uma fase bem-aventurada, regalada, muito cômoda. Uma fase principesca, real. Uma fase de corte, uma fase de palácio.
uma fase com todas as mordomias, uma fase com poder, uma fase com admiração, uma fase de facilidades. E depois vem a outra fase, em que ele precisou fugir, a fase da fuga, a fase de se esconder, a fase de ficar retirado no deserto numa vida simples, em que ele levantava pela manhã para cuidar do rebanho de animais e ter a sua vida batida, sofrida, para poder comer no dia seguinte, sustentar a sua família, não mais com roupas de príncipe, mas com as roupas de um criador de animais, de um homem rural, de uma pessoa retirada e distante da civilização. Então temos duas fases muito distintas aqui na vida de Moisés, uma verdadeira peregrinação por fases diferentes. Mas o que a gente percebe na vida de Moisés é que a sua vida na corte e a sua vida no deserto, essa peregrinação de Moisés foi a preparação que Deus estava fazendo dele para que pudesse liderar o povo nos 40 anos seguintes até a terra prometida. O que Moisés aprendeu no Egito, como líder de uma corte, como líder de um palácio, como líder de um império, e depois o que ele aprendeu no deserto, numa vida mais sofrida, mais doída, mais à flor da pele, tudo isso foi o cadinho usado por Deus para transformar o Moisés da corte, o Moisés do deserto, no Moisés do eu sou, no Moisés testemunho de Deus, no Moisés instrumento do Senhor. E essa é a primeira coisa que eu gostaria de realçar nesses nossos 80 anos. Moisés tinha 80 anos, depois de peregrinar e de ser preparado por Deus. Esta igreja tem uma história de peregrinação desde a sua organização em 1939 até hoje. Esta igreja também teve suas fases diversas. Esta igreja também passou por suas experiências as mais distintas e as mais diversificadas. Esta igreja peregrina, como o apóstolo Pedro diz na sua primeira carta, quando se refere à igreja como paróicos, que é a palavra grega para peregrinos, da onde vem a palavra paróquia. Nós somos uma paróquia porque nós somos uma comunidade de peregrinos. O povo de Deus está aqui peregrinando, mas também está sendo preparado na sua peregrinação. Todas as fases da nossa vida, todas elas, desde as mais fáceis e mais cômodas, até as mais difíceis e inquietantes e aflitivas, porque a vida é isso, essa transição entre a fase em que as coisas dão certo e a fase em que não dão, a fase em que temos alegrias e a fase em que passamos por tristezas, por preocupações e por derrotas muitas vezes. Essa é a vida. Foi a vida de Moisés, foi a história dessa igreja e a vida de nós todos. Mas prestem bem atenção, a nossa peregrinação pelas diversas fases da vida é sempre uma preparação de Deus para nos usar como seus instrumentos, para crescermos, para que também chegando aos 80 anos possamos olhar para trás e dizer: peregrinamos e fomos preparados por Deus justamente para um tempo como este de agora.
Esta igreja, com as suas experiências de 80 anos, com a sua peregrinação de 80 anos, está diante de desafios que só ela pode assumir. E que assume com maturidade e com experiência, justamente porque peregrinou e porque foi preparada pelo Senhor. Irmãos e irmãs, a nossa igreja peregrinou e ao mesmo tempo foi preparada por Deus. Nós, como servos do Senhor, peregrinamos e somos preparados por Deus. E aí é que está a beleza de tudo isso. Por trás de todas as nossas peregrinações está a graça de Deus nos preparando sempre para o cumprimento dos seus propósitos. A segunda relação que podemos fazer entre Moisés, que tinha 80 anos, e a nossa igreja, que tem 80 anos, é que o texto diz que Moisés se acercou de Arão, seu irmão mais velho, que tinha 83. Nós sabemos, pelos relatos bíblicos, que Moisés tinha um problema de fala. Provavelmente uma gagueira que o impedia de ser fluido nas suas falas e nos seus discursos. Por isso, na verdade, embora no cinema e na novela você tenha visto Moisés falando, na verdade, quem falava era Arão. Quando aparece no texto e disse Moisés, na verdade, Moisés dizia para Arão, e Arão falava ao povo e falava ao faraó, e assim era. E foi esse o trato que Deus fez com Moisés. Você não pode falar, mas Arão, seu irmão, vai falando por você. E é justamente aqui que nós temos uma sugestão extremamente significante. Ninguém faz a obra do Senhor sozinho. Por mais dons e talentos que tenhamos, nós sempre precisamos nos acercar de alguém. Nós temos lacunas que serão preenchidas justamente pelo que os outros têm a oferecer. Assim como as lacunas dos outros serão preenchidas por aquilo que nós temos a oferecer. E a igreja funciona desse jeito, nesse encontro de lacunas e preenchimentos. Assim é, desde os ministérios da igreja, cada pastor tem o seu perfil, cada pastor tem suas lacunas e cada pastor tem seus preenchimentos. E a maneira e a medida em que os pastores vão se sucedendo no ministério das igrejas, pastores que tinham determinadas lacunas, essas lacunas deixadas são preenchidas por pastores que as preenchem, e esses pastores que têm as suas lacunas peculiares, essas lacunas também são preenchidas pelo pastor que se segue, e assim vai a história do ministério pastoral de uma igreja ao longo da sua peregrinação. A mesma coisa acontece com o nosso trabalho coletivo. Por isso é um trabalho coletivo, porque ninguém tem todos os dons e ninguém tem todos os talentos. Nós temos lacunas, nós temos vácuos, que com o nosso trabalho vão ficando, mas os irmãos que têm talentos e dons diferentes de nós vão preenchendo essas lacunas, esses vácuos, assim como nós também temos preenchimentos que vão preenchendo as lacunas e os vácuos dos demais. E é por isso que a igreja trabalha como um corpo, em que Moisés e Arão caminham juntos. Moisés tinha 80 anos, mas se acercava de Arão naquilo que ele não podia fazer, como Arão se acercava de Moisés no que ele era impossível realizar, e ambos juntos. Não é uma questão, e aqui usando uma outra linguagem, a do Novo Testamento, num episódio de Cristo em Betânia, não é questão de sermos ou Marta ou Maria. É uma questão de Marta e Maria trabalharem juntas. Maria com a sua parte mais devota, mais piedosa. Marta com a sua parte mais ativa, mais operante, mais executiva. Maria com a sua parte mais reflexiva,
mais para dentro. Marta com a sua parte mais serviçal, mais prática, mais objetiva. E aí a gente faz, eu quero ser Maria ou quero ser Marta? Não, uma igreja tem Marias e tem Martas, essa é que é a beleza, porque Marias e Martas estão trabalhando juntos e isso faz a igreja. Arão e Moisés juntos. Moisés tinha 80 anos, nos mostrando que toda peregrinação é uma preparação de Deus. Moisés tinha 80 anos, nos mostrando que sempre precisamos nos acercar dos outros, trabalhar em cooperação, trabalhar em comunhão, uns suprindo as lacunas e os vácuos de outros, uns preenchendo as lacunas e os vácuos dos outros. A terceira relação que podemos fazer entre Moisés com 80 anos e a nossa igreja com 80 anos é que Moisés foi cumprir uma missão. E a missão dele foi falar ao faraó. É isso que o texto está dizendo. Moisés tinha 80 anos quando foi falar ao faraó. E essa continua sendo a missão dos 80 anos da nossa igreja. E vou explicar por quê. O faraó aqui é um símbolo da opressão. A opressão que o faraó exercia sobre aquele povo escravo. Uma opressão que foi se agravando, que foi se intensificando. Quando o povo cresceu muito, temeroso de que se revoltassem contra ele, então ele dobra o trabalho do povo. Além de construírem os edifícios e as obras arquitetônicas que construíam, teriam de produzir o seu próprio tijolo. Não vão mais dar tijolo ao povo, eles que produzam o seu próprio tijolo. Dobrava ou triplicava o trabalho do povo para que não tivessem tempo de se reunir e de tentar uma rebelião contra o Egito, porque já eram um povo muito maior do que os próprios egípcios. Então era uma opressão terrena. E essa opressão terrena no Novo Testamento, numa coisa que acontece demais entre o Antigo e o Novo Testamento, que é a migração da linguagem, que é pegar-se o que de concreto e terreno há no Antigo Testamento e transportar para o seu significado espiritual. A opressão do faraó no Antigo Testamento é no Novo Testamento tratada como migração, migra para o Novo Testamento e tratada como opressão espiritual. E aí na própria linguagem de Jesus, falando às pessoas, dizendo: vocês são escravos. Vocês são escravos do pecado. E aqui nós temos os dois tipos de opressão: a terrena e a espiritual. A igreja está aqui para falar ao faraó nos dois sentidos. A igreja está aqui para falar ao faraó contra a opressão terrena, e a igreja está aqui para falar ao faraó contra a opressão espiritual. A igreja está aqui para libertar o homem de qualquer tipo de opressão que o torne menos humano. A igreja está aqui para anunciar, inclusive aos que são oprimidos pela religião, porque foi aos religiosos que o Senhor Jesus falou quando disse: venham a mim, cansados e oprimidos, e eu aliviarei vocês. Quando a própria religião em si, ou o sistema religioso em si, se torna fator de domínio e de opressão das pessoas, até disso o Evangelho precisa libertar.
Tinha Moisés 80 anos quando foi falar ao faraó. A missão da igreja do Senhor Jesus Cristo é constantemente anunciar o evangelho para libertar as pessoas de qualquer tipo de faraó que queira oprimi-las. Então nós temos uma primeira relação em que Moisés tinha 80 anos porque foi preparado e peregrinou numa preparação do Senhor para que nele se cumprissem seus propósitos. A nossa igreja também passa por uma peregrinação de 80 anos, sempre preparada pelo Senhor ao longo da sua história, para chegarmos hoje e continuarmos cumprindo a missão do Senhor. A segunda relação que podemos fazer é de que a igreja, sem autossuficiência, sabe que nós precisamos uns dos outros e que precisamos cooperar juntos e juntos manter comunhão. E a terceira relação é que a nossa missão é falar ao faraó, nos levantarmos para anunciar o evangelho a todos aqueles que são oprimidos, terrenalmente oprimidos e espiritualmente oprimidos. E a quarta e última relação que quero fazer nessa mensagem que fecha esse ciclo de celebrações é que Moisés tinha 80 anos e acontecia ali, no capítulo 7, em que ele vai falar ao faraó, o desdobramento de algo que aconteceu no capítulo 4 e ao qual preciso me referir agora, porque está no bojo, está nas entrelinhas, está na tela de fundo, está no transfundo desse texto que lemos. Na sua conversa com Deus, Moisés tentou fugir de todas as maneiras. Primeiro dizendo a Deus, o faraó é muito poderoso. Quando ele perguntar, qual é o nome do Deus que está trazendo você? Eu não tenho nome nenhum para apresentar. E Deus responde, não apresente nome nenhum, porque eu não caibo em nenhum nome. Diga simplesmente, eu sou, me enviou. Aí Moisés diz, mas ele é um homem muito poderoso. Como é que eu vou convencê-lo que o Deus que eu estou anunciando é mais poderoso do que ele? Aí ele diz a Moisés, você está com uma vara nas mãos, lança a vara. E aí brota da vara umas flores. Lá depois ela vai se transformar numa serpente. E Moisés, não convencido, ainda diz, mas e o faraó continuar duvidando? Aí ele diz a Moisés, coloca a sua mão dentro da veste. Aí tirou, estava toda cheia de feridas. Põe de novo, aí ele tirou e estava perfeita. Moisés continuou insistindo. Mas eu não sei falar. Como é que eu vou falar ao faraó se eu não sei falar? Disse, porém, Moisés ao Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora, que falaste ao teu servo. Não consigo falar bem. Então o Senhor respondeu, quem deu boca às pessoas? Quem fez o surdo e quem fez o mudo? Quem concede vista ou toma a vista de um cego? Não sou eu, o Senhor? Agora, pois, Moisés, vá, eu estarei com você, ensinando-lhe o que dizer. Moisés tinha 80 anos, e nós temos 80 anos, em que passamos pelas mesmas dúvidas, que são as minhas dúvidas, e que talvez sejam suas dúvidas.
Esse mundo é muito complexo, muito confuso. Lá no Grande Sertão Veredas, o Riobaldo diz assim: eu preciso que o preto seja preto, que o branco seja branco, que o bom seja bom, que o ruim seja ruim, que o forte seja forte, que o fraco seja fraco. Eu preciso das coisas assim muito bem separadas, mas esse mundo, como é que eu aguento? Ele é todo misturado. E é. O mundo e a sociedade que vivemos é bastante complicada. Às vezes eu fico me perguntando, nesse período de pós-modernidade que vivemos, em que os valores absolutos simplesmente se perderam e tudo se relativiza, como é que falamos com essa gente? Eu fico me perguntando, numa época em que as próprias pessoas que falam em nome do Evangelho o distorcem, enfatizando pontos que não têm nenhuma ênfase e deixando de enfatizar os que realmente deviam ser enfatizados, o que a gente diz? Às vezes eu me pergunto, e você também deve perguntar, numa época em que as pessoas estão totalmente desinteressadas, e cada vez mais desinteressadas, no que a palavra de Deus tem a dizer, e uma parte cada vez mais crescente não acredita que haja a palavra de Deus. Numa época em que a fé se transformou numa postura anti-intelectual, anti-científica, em que a fé se transformou num fanatismo, sem nenhum diálogo com a intelectualidade, com a razão, como é que a gente faz? Numa época em que as pessoas estão desacreditadas e desanimadas, quando a realidade da vida, com todas as suas aflições, se torna tão concreta, tão pesada, tão onerosa, que as pessoas perdem a esperança e não têm mais em que acreditar. Numa época em que a máquina vai se tornando um referencial de relacionamento, em que nos distanciamos cada vez mais do contato um com o outro, e estamos nos acostumando a nos relacionar com o outro através de, não com o outro, mas com o outro através de alguma coisa. Numa época em que os discursos são só discursos, em que as pessoas estão tão mediocrizadas, eu fiquei horrorizado quando, alguns dias atrás, eu li uma notícia no jornal que costumo ler toda semana, todo dia, e lá dizia: grande sucesso do momento, caneta azul, azul caneta. Eu falei, grande sucesso do momento, caneta azul, azul caneta. Eu quero ver, eu sou uma pessoa que tem um prazer enorme com a arte, com a literatura, e muito especialmente com a literatura, com a música, com o teatro, com o cinema. Falei, gente, vamos conhecer isso. Meu Deus do céu. Eu ouvia, e ouvia de novo, dizendo, não, eu não posso
Não é possível, eu estou deixando escapar alguma coisa. E tentava ouvir de novo. E dizia, é isso mesmo. É isso aqui. Não tem nada além disso. Num mundo que a mediocridade é valorizada. Num mundo de grandes burrices e de grande ignorância. Num mundo como esse, eu também fico me perguntando, como é que nós somos capazes de oferecer alguma coisa? Como seremos capazes de chegar a esses corações e essas mentes? Como seremos capazes do convencimento? Como seremos capazes da transformação? Como seremos capazes de anunciar uma essência que é cada vez mais desvalorizada? Eu também sou um Moisés, perguntando continuamente a Deus, como serei capaz de fazer isso? E a igreja também se pergunta, perplexa e confusa diante disso que estamos vendo, como falaremos? E aí sabe o que me conforta? É dizer, não somos capazes. Não temos nenhuma capacidade. E aí eu ouço Deus dizendo a Moisés, você realmente não é capaz, mas eu vou ensinar você. Eu vou ensinar o que você vai dizer. E eu vou falar por você. Aí eu consigo me confortar. Moisés tinha 80 anos e descobriu que ele era incapaz, mas que tinha onde aprender e que havia um Deus que podia usá-lo. Igreja Batista de Barão da Taquara. Peregrinamos por 80 anos. E o Senhor vai nos preparando para cumprir os seus propósitos, sempre. Toda peregrinação e toda passagem de fases é uma preparação do Senhor para coisas que a gente nem pode imaginar. Ele está usando para nos preparar. Está usando para nos preparar. Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós não somos autossuficientes. Nem eu como pastor, nem você como membro da igreja. Nós precisamos uns dos outros. Nós precisamos cooperar juntos. Nós precisamos trabalhar juntos. Moisés e Arão trabalhando juntos. Marta e Maria trabalhando juntos. Cada um com sua peculiaridade, com sua característica, não importa. Deus usa todas as peculiaridades e características. Igreja Batista de Barão da Taquara. Nós temos uma missão. Moisés chegou aos 80 anos com a missão de falar ao faraó. Nós temos a missão de falar ao faraó. O faraó da opressão terrena e o faraó da opressão espiritual. Onde quer que haja pessoas humanas sendo sujeitadas à opressão, longe da imagem de Deus gravada nelas, lá está o campo onde devemos anunciar o Evangelho. Igreja Batista de Barão da Taquara, eu e vocês somos completamente incapazes, mas nós temos um Deus que nos ensina e que nos capacita. Aprendamos com Ele e deixemos que Ele nos use, porque assim, nós, com 80 anos, como tinha Moisés, cumpriremos a nossa missão e o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Que Ele assim nos abençoe.